Olá, minha gente! Estamos aqui para o primeiro episódio do Política é Coisa Séria, onde a gente vai tratar dos problemas de Pernambuco e buscar soluções para todos. Hoje o nosso primeiro convidado é o Dr. Tadeu Calheiros, médico do SUS, vereador do Recife e atual presidente da Federação Médica Brasileira. Tudo bom, Tadeu? Tudo bom, Patrícia? É uma grande satisfação poder estar estreando essa conversa tão importante. Política é coisa séria. Tadeu, como médico público, quais os principais desafios do SUS? Essa é uma pergunta muito boa. Primeiro a gente tem que explicitar a importância do SUS. O SUS é vital na vida de todos nós. Para quem sofre um acidente, é o SUS que chega primeiro. A pandemia mostrou o quão importante é termos um SUS de qualidade. O principal desafio, sem sombra de dúvida, é o subfinanciamento. A gente tem muito pouco recurso destinado para o SUS. Temos tabela do SUS que não são revistas há mais de 11 anos. Então tudo isso faz com que impacte na qualidade do serviço. E aí, somado a essa questão do subfinanciamento, nós temos muitas vezes o mau uso por parte administrativa, o que traz um outro assunto muito importante, que é a gente falar da corrupção. Então, somado subfinanciamento com muitas vezes má prática do uso do dinheiro público, acarreta em uma série de problemas que vão repercutir nos médicos, nos profissionais de saúde e principalmente nas pessoas que são atendidas nesses locais. E aí nós vamos ver o que é comum para todos nós. Hospitais com infraestrutura inadequada, superlotação, falta de profissionais em várias regiões do Brasil. Tudo isso afeta diretamente a saúde da população, Patrícia. Em relação até à questão das vagas em leitos de UTI, né, no período da gente como delegada da DECASP, a gente recebia uma demanda muito grande, né, de inclusive ordem judicial para que houvesse a disponibilização de leito, e a Central de Regulação informava, não tem leito. Né? Como é que está isso hoje, Tadeu? Essa quantidade, essa demanda que existe por leito de UTI e o não atendimento, isso é possível resolver? É possível. Primeiro é preciso vontade política e vou voltar a usar o exemplo da pandemia. Infelizmente, eu tenho 22 anos de formado e durante toda a minha vida a gente conviveu com a dificuldade de leito em UTI. Quando veio a pandemia, e foi imperativo em todo mundo, a atenção política voltou-se para aquilo ali e surgiram vários leitos de UTI. Fica a pergunta, por que antes disto já não tinha, mesmo que numa fração bem menor, uma ampliação desse número de UTI, ia tirar muita gente que não teve acesso a ter tido acesso no passado. Então, quando se houve vontade, se expandiu. Hoje, está melhor nossa situação de leito de UTI, mas já começando a diminuir a questão pandêmica e já fechando alguns serviços, eu tenho muito receio, muito medo de não ficar nenhum legado da importância do investimento de saúde e voltarmos a uma situação anterior de falta de leito. Então a gente poderia falar sobre um investimento maior em saúde preventiva, por exemplo? Seria uma boa estratégia? Sem sombra de dúvida. Eu não consigo conceber como não se investe mais na atenção primária. A gente precisa investir recursos na atenção primária para aquelas unidades de saúde que vão estar cada vez mais próximas à população, fazendo uma educação em saúde, uma promoção em saúde. Faz prevenção, faz educação, faz acompanhamento e tratamento, descentraliza as unidades. Mas, para trazer números de Recife, para você ter uma ideia, Recife só tem 38% de sua área coberta de cobertura de saúde bucal. Nossa. Ou seja, 62% dos recifenses não têm acesso à cobertura de saúde bucal. Isso é um número impactante. Se não se investir nisso, não vai avançar nunca. Quanto a saúde é prioridade para as pessoas? Essa é a pergunta que tem que ser feita para a gestão pública. O que eu recebo de pedidos para intervir sobre isso, e é muito ruim, porque na verdade não se deve usar de influência política para intervir sobre isso. Deve usar de ação política para que todos tenham acesso. Essa é a diferença. Não usar a política assistencialista, que vai dizer, vou te ajudar aqui a conseguir o que tu precisa e tu ficas grato a mim. Isso está completamente equivocado. Você tem que dar acesso às pessoas para que ela, por dentro do sistema, possa fazer o exame, possa fazer sua cirurgia. E é importante frisar, os profissionais de saúde, e aí eu vou falar localmente daqui, levam o serviço nas costas. Eles são muito comprometidos, são muito bons e tem muitos querendo entrar no serviço público. Inclusive, muitos deles concursados esperando nomeação. É preciso que se nomeie, é preciso que bote o número adequado de profissionais nas unidades.
Volto a dizer, é investimento, é o quanto a gente quer de uma saúde adequada, quanto a gente quer investir na saúde. Tadeu, em relação aos recursos, você acha que é possível disponibilizar mais recursos para o SUS para viabilizar uma saúde com mais qualidade para todos? Acredito muito nisso. Eu sou um entusiasta do SUS. Eu tenho 22 anos de formado, com 100% de minha atividade profissional focada para o SUS. Atendo lá no Hospital de Câncer de Pernambuco e recebemos pacientes do estado inteiro. Ainda tem muita dificuldade para esse paciente chegar, mas funciona quando bem organizado. Precisa, como eu disse anteriormente, ter vontade política, dialogar entre os entes, porque é uma responsabilidade compartilhada. Federação, estados e município. Se houver mais diálogo, se houver um plano de Estado e não de governo, de conveniência de governos, de partidos que fazem programas assim ou programas assados, mas uma política que seja perene, que transpasse qualquer que seja aquele partido que esteja no poder, eu tenho certeza que nós conseguimos avançar muito para uma cobertura de saúde pública para a população. Uma das coisas que a gente sente muita falta aqui em Pernambuco é a questão do investimento em maternidade, né? A gente ouve relatos de mulheres, principalmente no interior, que estão dando à luz, aí sai de uma cidade para outra, às vezes pede uma carona, pega um carro de um vizinho emprestado, né? E a maternidade é um momento tão rico, né? Um momento tão singular, tão especial para a família, especialmente para a mulher. E a gente às vezes carece dessa atenção para essas mulheres, né? É possível, é necessário mais maternidades em Pernambuco? Sem sombra de dúvidas. Há uma centralização. Como você muito bem colocou, o momento que era para ser de alegria, de enaltecer a vida, acaba sendo um momento de muita angústia e até sofrimento. Essas mulheres peregrinam praticamente o estado inteiro. Nós temos uma concentração aqui em Recife, muitas delas ainda com estrutura física muito ruim, com número de profissionais inadequado para o que deveria ter, para a demanda que tem. Mas quando você vai se encaminhando cada vez mais para o interior do estado, você ainda encontra em Caruaru, em um ou outro município, mas a maioria dos demais municípios é apenas transferência de paciente para a capital. Então, faz com que haja uma peregrinação, um sofrimento muito grande dessas mulheres que às vezes dão à luz dentro do transporte, porque são municípios bem distantes e traz um grande transtorno. Precisa descentralizar a saúde em Pernambuco. Inclusive relatos de mulheres, como você bem disse, que tiveram filho dentro da ambulância ou do veículo em deslocamento, e relatos, gente, mais tristes de mulheres que perderam a vida, de crianças que perderam a vida, porque não tiveram uma estrutura adequada para realizar esse parto, né? Então isso é uma demanda que a gente percebe, né, em muitos estados, principalmente no interior, em muitas cidades do interior, a demanda pela construção de novas maternidades nos interiores, né? Pelo menos nos municípios mais centrais que tenham, como Arco Verde, como alguns outros municípios que tenham outras cidades ao redor, para que a gente possa ter esse suporte para a mulher nesse momento tão especial, nesse momento que é para ser um momento feliz e principalmente que é para ser um momento onde essa mulher se sinta amparada e acolhida pelo Estado. Exatamente, Patrícia, brilhante. Acho que você trouxe a ideia de um consórcio. Por exemplo, em um determinado município, ele vai atender vários outros municípios. Exato. Direcionados para aquela região e você vai abranger uma localidade maior. E assim você descentraliza, você consegue fazer com que não haja uma peregrinação, que a pessoa seja acolhida. E é importante frisar, temos bons profissionais querendo adentrar no serviço público, mas é preciso essa decisão política que transpasse os interesses ou até, difícil de falar, mas até as vaidades pessoais para que se possa concretizar essas realizações que vai trazer um benefício enorme para o estado inteiro. A gente vai trabalhar para isso, Patrícia. Tadeu, você acha que é possível ter médico em todos os cantos do Brasil e também nas periferias? Eu tenho certeza que é possível. Temos discutido muito isso de forma nacional. E a gente levanta alguma pergunta, por que tem mais dificuldade de ter médico nas periferias, em locais de difícil provimento? Não é? Por que não se fixa profissionais ali? E a gente consegue achar as respostas. Precarização de vínculos. Muitas vezes o profissional está em um município mais distante, onde não tem um vínculo de trabalho adequado. Ele é chamado de boca, sem uma contratualização. Se o prefeito perde, eles não recebem. Eu falei o médico, mas é o enfermeiro, é o técnico de enfermagem. As estruturas de saúde precárias também dificultam fixar a carência de insumos. Não é? Então, tudo isso favorece com que haja uma maior concentração nos grandes centros e uma dificuldade maior em outras regiões.
E como é que se resolve isso, Patrícia? Se a gente for olhar para o judiciário, por exemplo, a gente tem um sistema que funciona, que é descentralizado, que tem em todos os locais provimento. A gente precisa investir numa carreira de Estado, uma carreira de Estado onde possa fixar métodos, valorizando aqueles profissionais, dando incentivos para que eles possam ir para determinados locais, para locais de mais difícil provimento, para eles se fixarem naqueles locais. Investindo também um pouco mais nas estruturas físicas. Hoje, aquela dificuldade no passado de acesso à informação diminui muito pela facilidade da internet, então já é um facilitador. Se tivermos uma carreira de Estado com incentivo adequado, nós conseguimos diminuir completamente a carência em determinadas regiões. E volto a dizer, há profissionais no Brasil para isso, para preencher todos os rincões de nossa pátria. Na verdade, é a questão da valorização do profissional e tratar a saúde pública de forma profissional, de forma técnica, né? Pelo que você mencionou, Tadeu, existem os profissionais, né? E você deu um excelente exemplo. Gente, o judiciário, ele atende em todos os municípios. Então, toda comarca tem o juiz, tem funcionários e funciona. Agora, tem também incentivos para que esses profissionais trabalhem ali, em locais mais distantes, né? Tem a questão do deslocamento. Pelo que a gente sente, é a falta de ter um olhar de mais sensibilidade para a saúde, né? A saúde é um assunto tão importante, gente, está sendo o nosso primeiro tema aqui no Política é Coisa Séria, porque a saúde ela é essencial, né? É através da saúde que você consegue estar vivo, né? Isso é uma coisa tão básica e às vezes a impressão que a gente tem é que o poder público ultrapassa um pouco essa visão, né? E acaba dando atenção para outras áreas. E áreas tão importantes como a saúde são meio que esquecidas, né? Então, para a gente é uma alegria saber que a gente tem esperança, né? Que a gente tem profissionais, que existe essa demanda, né? E existe essa oferta. O que está faltando é casar essa oferta de profissionais com essa demanda do Estado. Seria isso? Seria isso. E essa esperança ela é muito forte em mim. Foi isso que me motivou a vir à vida pública e é isso que me motiva a galgar outros espaços para poder dizer, é possível, vamos fazer, vamos juntar pessoas de bem para fazer isso, vamos combater a corrupção, porque a corrupção é um mal que assola em todo canto, tira os recursos de todas as áreas. E tenho certeza, Patrícia, que a gente vai construir, sem perder a esperança, dia a dia, uma projeção de saúde melhor para todos nós aqui. É a esperança que a gente tem, Tadeu, e a esperança que a gente tem está ligada a bons profissionais como você, né? Como a gente mencionou aqui no início, Tadeu trabalha pelo SUS, dedicou a vida ao SUS. Eu conheço excelentes profissionais do SUS. O que está faltando, gente, é valorizar esse profissional, incentivá-lo para que eles possam trabalhar realmente em cada município do nosso estado e investimento em saúde, né? É o que a gente espera do poder público e para a gente é realmente uma alegria saber que a gente tem esperança. O que precisa é organização, planejamento, investimento, sensibilidade e atenção. Né, atenção, inclusive, para a saúde básica, que é esse primeiro momento da saúde, e a prevenção em saúde, ela evita tanto sofrimento e, inclusive, evita gasto. Né? Se você consegue ter um investimento maior em saúde preventiva, você está evitando o gasto maior lá na frente, não é isso? Sem dúvida. Você diminui o gasto com a medicina terciária, com a medicina de maior, que consome maior recurso financeiro, você diminui o abstencionismo no trabalho, você produz mais renda na região. Então é toda uma cadeia produtiva que é aquele desconto que é o barato que sai caro. Não é? Você gasta menos aqui, mas vai gastar muito mais lá na frente e diminui a produção. Se você tem uma população saudável, se você tem uma população que tem segurança com sua saúde, vai trabalhar mais tranquila, que tem segurança para a saúde do seu filho, vai trabalhar mais tranquila, vai produzir mais. E isso repercute em todas as áreas da sociedade. Tadeu, obrigada pelas informações. Gente, sigam Tadeu Calheiros nas redes sociais. Tadeu tem muita informação importante para trazer para a gente, para engrandecer a área da saúde e também a área da política. Obrigada a todos vocês que acompanharam a gente. Semana que vem a gente volta com mais um assunto, mais um tema importante para Pernambuco no nosso Política é Coisa Séria.